Acho que podemos começar. Boa tarde, então, novamente. Nós vamos agora passar a conferência da Lúcia Bittencourt sobre, no ciclo de conferências centenários no mundo, ela falará sobre a morte e as mortes de Marcel Proust. A Lúcia Bittencourt possui graduação em Letras pela UFRJ, mestrado pela Yale University e doutorado pela UF, Universidade Federal Fluminense, com a tese O Banquete, uma degustação de textos e imagens. Publicou obras de ficção, ensaios e infanto-juvenis, como A Secretaria de Borges, da Record, que recebeu o prêmio Sesc, Linha de Sombra. Linha de Sombra, da Record. O Amor Acontece, da Record também. O Regresso, pela Rocco. Entre os ensaios estão obras como O Banquete, uma degustação de textos e imagens, pela editora Vermelho Marinho, que recebeu o prêmio ABL Erratas Pensantes, e Erratas Pensantes, com Raquel Jardim, de 2012. Também escreveu A Cobra e a Corda, escrita fina, Botas e Bolas, escrita fina, O Sapo e a Sopa, escrita fina, A Oca e a Toca, escrita fina, O Olho do Piolho, Bambolê, Uma Aventura para Três, pela Bambolê também. Também participou de coletâneas de ficção como Brasil-Haiti, Escritores Escritos, Histórias para Jovens de Todas as Idades, O Livro Branco, Vou Te Contar, O Meu Lugar, 2015, Olhar Paris, 2016, Escrever Berlim, 2017, A Travessia do Cotidiano e livros de ensaios, como Índios no Brasil, Gragoatá, número 24, Gente do Rio, 2015, além de coletâneas de poemas como Perdidas, de 2017, Tente Entender o que Tento Dizer, de 2018, Raízes, Brazilian Women Poets in Translation, de 2022. Possui traduções publicadas em revistas e livros americanos, ingleses, franceses, galegos, espanhóis e em coletânea na Bulgária. Então, vamos ter o prazer de escutar A Morte e as Mortes de Marcel Proust. Muito obrigada. Obrigada. Antes de começar, eu queria dedicar essa palestra a Raquel Jardim, que hoje já não se encontra mais bem de saúde, mas que está viva ainda, muito bonitinha. E também a Estela Moutinho, na casa de quem se realizavam as nossas reuniões proustianas em Botafogo, e que a gente sente muita saudade a esse grupo mais antigo. Senhoras e senhores acadêmicos, meus queridos filhos e netos que devem estar assistindo via internet, queridas alunas e amigos aqui presentes ou aqueles que estão assistindo remotamente também, queridos leitores de Proust, companheiros nessa encantadora aventura literária, minhas saudações a todos. Agradeço o convite efetuado pelos poetas e acadêmicos Antônio Carlos Sequim e Antônio Cícero para falar mais uma vez sobre Marcel Proust aqui na Academia Brasileira de Letras, o que muito me honra. Este ciclo dos centenários já comemorou a poesia de T.S. Eliot, relembrada por Antônio Cícero, e o romance de James Joyce, pelo comentário de seu fabuloso tradutor, Caetano Galindo. Eliot,
que nasceu em 1888, morreu em 1965. Joyce, de 1882, morto em 1941. E Proust, de 1871 a 1922, são mais ou menos contemporâneos. Eliot e Joyce publicam suas magna ópera exatamente em 1922, ano em que ocorre o desaparecimento físico de Marcel Proust, daí justifica essa união. Todos os apreciadores de Proust, ou os seus seguidores, como hoje se diz, né, já sabem que o dia de amanhã, 18 de novembro de 22, marca o centenário da morte deste escritor, que se destaca como um dos mais importantes, se não como o principal autor do século XX. Puxa a brasa para minha sardinha. E sempre destacam o fato de que ele era um doente que lhe sacrificou a vida por sua criação. Foi seu irmão, Robert Proust, quem disse: entregou-se de corpo e alma à sua obra e fora desta não via a existência. Pode-se mesmo dizer que Marcel Proust começou a morrer com 10 anos incompletos. Num passeio ao Bois de Boulogne, sofreu sua primeira crise de asma, doença muito pouco conhecida na época, mesmo por médicos reconhecidamente celebrados pela competência, como era o caso de seu pai, o professor Adrien Proust. Este se disse incapaz de tratar a criança que sufocava à sua frente e desenganou o próprio filho. Mas o pequeno Marcel superou a crise e, rodeado de cuidados, muitas vezes perniciosos e equivocados, sobreviveu até os 51 anos. Foram, portanto, 41 anos de apreensão, de visitas a médicos diversos, de cauterizações nasais dolorosas, de regimes que passavam de sopas de leite à ingestão de cerveja, finalizando, no fim da vida, por um jejum total. De tratamentos experimentais como a cura pela palavra, futura psicanálise, a espessa nuvens de pó fumigador e cigarros, sim, pasmem, cigarros anti-asma. Isso para não falar nas drogas diversas apregoadas em anúncios de jornal e vendidas livremente, nas quais Proust procurava encontrar alívio para seus sintomas e, na maioria dos casos, encontrava apenas o agravamento de sua condição física. O autor de meia-idade, sofrido e enfraquecido pelos males físicos, não foi sempre um ser sombrio, nem, nas palavras de Camões, um cadáver adiado. Proust amava o riso e a convivência. Frequentava os teatros, cafés-concertos, salões, que eram verdadeiros laboratórios onde cultivava as sementes de seus personagens e escolhia os cenários de suas histórias. Amava a música e a alegria, e se a saúde muitas vezes lhe fechava as portas da rua, as janelas de alguns de seus quartos serviram de hora de palco por onde desfilavam os habitantes das cidades onde se encontrava, hora de molduras, onde ele imaginava enquadrar telas descritas a partir dos estímulos sonoros dos pregões que ele escutava, ou visuais, metamorfoseando luzes e sombras que passavam pelas frestas em sugestões dignas de lanternas mágicas. Às vezes, abrindo-se pelas mãos de uma criada, as janelas e cortinados iam revelando não o dia, mas, na percepção do escritor, algum glorioso ser embalsamado fora dos trâmites do tempo. E eu cito: "E enquanto Françoise tirava os alfinetes dos cortinados, despregava os panos, corria as cortinas, o dia de verão que ela ia descobrindo parecia tão morto, tão imemorial, como uma suntuosa e milenária múmia que a minha velha criada não fizesse mais do que ir, cautelosamente, desenfaixando de todos os seus panos antes de fazê-la surgir, embalsamada em sua túnica de ouro." O romance começa e termina questionando as noções do tempo e do espaço. Este é o seu objetivo, que é referido como tal nos textos finais de O Tempo Redescoberto e aparece já realizado desde a primeira página de No Caminho de Swan.
manejando sua pena como um pintor, esboça traços, depois corrige-os, aprofunda-os com tonalidades múltiplas e desta mistura de pigmentos, deste entrever de pentimentos, vai surgindo uma cena em que cada um dos detalhes é tratado com tanto cuidado quanto o motivo principal, pois assim como nos quadros de Vermeer, seu pintor favorito, em cada minúcia se percebe o respeito do Criador por sua obra, e em cada reflexo há uma vertigem multiplicadora de significado. O livro, que se abre com a famosa frase «Longtemps je me suis couché de bonheur», introduz o tempo já na primeira palavra e termina, 7 volumes depois, também com a palavra tempo, «dans le temps». É como se um tapete mágico nos levasse a um tempo que passa sem passar e a uma sensação imotivada, desligada dos próprios sentidos. E digo nos levasse, pois ao utilizar o pronome de primeira pessoa do singular, alternando-o com a primeira do plural e ainda com uma terceira pessoa, nos faz questionar a quem, digamos, pertence essa história. Somos nós, talvez, os que seguimos lendo o livro e nos surpreendemos sendo seu conteúdo? E o narrador, não estaria ele tentando apagar a luz que permite a nossa leitura? Essa mistura proposital vai trazendo novos matizes à cena. O sujeito, o tempo e o espaço ficam propositadamente indefinidos. O pronome eu, que nos força a uma identificação com o sujeito das frases, desliza suavemente para um ele, um viajante, retorna no possessivo minhas e quase no mesmo fôlego já muda para o plural nossa. Desfeita assim a percepção da individualidade, chega-se, e cito, aquele todo do qual eu não era mais do que uma parte mínima. Fim da citação. Ao mesmo tempo sujeito e objeto, pessoa e quarto, sonho e realidade. Uma espécie de epifania, onde se descobre, como o jovem Rimbaud, que eu é um outro, e sendo ao mesmo tempo o outro e o eu, é o próprio todo. Cito aqui algumas frases desse torvelinho que nos arrebata e prepara para a fascinante leitura do que é praticamente uma tese filosófica materializada na experiência sensorial de um bom romance. É uma citação passim que eu tirei dos três primeiros parágrafos No Caminho de Swann. Meus olhos se fechavam tão depressa que eu nem tinha tempo de pensar, adormeço. Durante o sono, parecia-me que eu era o assunto de que tratava o livro. Essa crença sobrevivia alguns segundos ao despertar. Indagava comigo que horas seriam. Ouvia o silvo dos trens, que descrevia-me a extensão do campo deserto, onde o viajante se apressa em direção à próxima parada. O caminho que ele segue vai lhe ficar gravado na lembrança. Apoiava brandamente minhas faces contra as belas faces do travesseiro, que são como as faces da nossa infância. Riscava um fósforo para olhar o relógio. Em breve seria meia-noite. É esse o instante em que o enfermo, desperto por uma crise, alegra-se ao perceber debaixo da porta uma raia de luz. Já é dia. É meia-noite. Tornava a adormecer. Despertava por um breve instante, mas o suficiente para abrir os olhos e fixar o caleidoscópio da escuridão e saborear o sono em que estavam mergulhados os móveis, o quarto, aquele todo do qual eu não era mais que uma parte mínima e em cuja insensibilidade logo tornava a integrar-me. Um minutinho para beber água. Quando chegamos ao final da leitura de A Procura do Tempo Perdido, encontramos-nos prontos para o início da obra e nos identificamos as pessoas, cito, ocupando no tempo um lugar muito mais considerável do que o tão restrito a elas reservado no espaço. Proust logra explicar o conceito de espaço-tempo sem precisar dos cálculos da física. Diz ele que, à semelhança de gigantes, tocamos simultaneamente, imersos nos anos, todas as épocas. E eu completo,
épocas de uma vida ficcional tão distante e tão próxima de nós pelo sortilégio da literatura. O livro que sorvemos é nossa tisana, e nós mesmos somos as Madalenas, seres amolecidos nesta peregrinação, ao mesmo tempo leitores e obra, vivendo nosso presente e vendo nossas vidas permeadas por outras, múltiplas e mortais. Para conseguir chegar a essas percepções, o narrador admite que foi preciso aceitar a morte como se aceita um amor. Mas faz uma ressalva, e cito: não que eu amasse a morte, detestava, mas sua obsessão aderia à mais profunda camada de meu cérebro tão completamente que não podia ocupar-me de outro objeto sem fazê-lo atravessar a ideia da morte, a qual se me tornara tão inseparável como a própria noção de mim mesmo. O romance, portanto, se vê atravessado por essa ideia fixa, e o autor se compraz em descrever-nos várias mortes, sob diferentes pontos de vista. É como se, dissecando-a, pudesse afastar seus próprios temores. Ele confessa que, de início, a obsessão da morte o tinha amargurado, mas acaba por perceber que ela não lhe seria novidade, pois já morrera muitas vezes desde a infância. Algumas vezes a morte aparece em pequenas alusões, quase que breves notas de falecimento. Em outras, vem ironicamente confrontada com o desinteresse dos interlocutores. A doença fatal de Swann, por exemplo, anunciada pelo próprio, vai de encontro à fingida incredulidade dos amigos e mostra a reação egoísta dos Guermantes, preocupados apenas com sua diversão e acostumados a só valorar as coisas que dizem respeito às suas augustas pessoas. E entre a tragédia da perda de um amigo e a de chegarem atrasados a uma festa com sapatos inadequados, o duque e a duquesa optam por atender às necessidades prementes do vestuário, fingindo não acreditar na veracidade da morte anunciada. O próprio narrador, mais tarde, referindo-se a Swann, já desaparecido, interpela-o dizendo, cito: e todavia, caro Charles Swann, que conheci quando eu era ainda tão moço e tu já estavas tão perto do túmulo, foi porque aquele que de certo consideravas então um bobinho fez de ti o herói de um de seus romances que se está voltando a falar de tua pessoa e que talvez sobrevivas. Se a propósito do quadro de Tissot, que representa a sacada do Clube da Rue Royale, onde apareces entre Gallifet, Edmond de Polignac e Saint-Maurice, falam tanto de ti, é porque sabem que há algumas de tuas feições na personagem de Swann. Outras mortes ocorrem fora do palco principal. Delas ficamos sabendo por outros personagens. Brichot e Saniette, por exemplo, lamentando a perda do pianista que abrilhantava as quartas dos Verdurins e aquele o desaparecimento da princesa Sherbatov. Quanto ao episódio da morte de Albertina, esta vem precedida por sua fuga, seu desaparecimento, e assim parece se dissolver numa irrealidade que evita os horrores do fato e passa diretamente ao exame do processo e angústias do luto. Por outro lado, a morte de Saint-Loup durante a guerra, por sua circunstância heróica, permite que o narrador fantasie a respeito dos momentos finais da vida do amigo. Cito: devia ter sido belo naqueles 20 minutos derradeiros. Ele, que ainda sentado, ainda movendo-se num salão, parecia sempre conter o ímpeto de um assalto. Já num dos encontros finais do narrador com o Barão de Charlus, antes brilhante homem de sociedade, agora personificação da decadência física e moral, temos um verdadeiro redobre de sinos de finados na litania modelada seguindo o exemplo de Chateaubriand. E cito, um pouquinho longa, mas era com dureza triunfal que repetia em tom uniforme, gaguejando um pouco e com surdas ressonâncias sepulcrais. Annibal de Breauté, morto. Antoine de Mouchy, morto. Charles Swann, morto. Adalbert de Montmorency, morto. Boson de Talleyrand,
morto. E cada vez a palavra morto parecia cair sobre os defuntos como uma pá de terra mais pesada, lançada por um coveiro que os quisesse prender mais profundamente ao túmulo. A lição que tiramos é que não importa a morte e suas circunstâncias, a vida se acomoda com rapidez e plasticidade em torno da ausência. Somente pela arte se pode encontrar a sobrevivência e reavivar as lembranças de quem já partiu. Nas cenas mais sérias e tristes, para não carregar num clima melodramático, o autor recorre a contrastes com exemplos ou recordações de acontecimentos paralelos, o que adiciona à narrativa uma profundidade crítica. Ao narrar a doença e a agonia da avó, nos momentos mais tensos, descritos de maneira sóbria, objetiva, sem sentimentalismo e por isso mesmo provocando a intensificação da nossa comoção, o escritor controla a participação do narrador e, ao invés de interpretar o sucedido, deixa que a lembrança de um comentário da própria avó esclareça o que ela está sentindo, desesperada com a doença. Proust monta o cenário. Cito: um dia em que a tinham deixado um instante sozinha, encontrei-a de pé, de camisa de dormir, tentando abrir a janela. E então resgata uma lembrança do que lhe havia dito a avó ao comentar o salvamento de uma mulher que havia se atirado ao mar. Cito: em Balbec, num dia em que tinham salvado, contra sua vontade, uma viúva que se jogara ao mar, a avó dissera-me que não conhecia maior crueldade do que arrancar uma desesperada à morte que ela desejou e devolvê-la a seu martírio. Volta finalmente à cena do quarto, para que possamos presenciar, sem comentários, a capitulação da enferma ao seu destino. Mal tivemos tempo de segurar minha avó. Sustentou com minha mãe uma luta quase bruta. Depois, vencida, sentada à força numa poltrona, ela cessou de querer, de lamentar-se. Seu rosto se tornou novamente impassível e ela começou a retirar cuidadosamente os pelos que deixara em sua camisa de dormir um cobertor que lhe havíamos lançado por cima. É minha convicção que muitas destas cenas são retiradas das experiências do próprio autor, e estas páginas são antológicas por revelarem sua dor e sofrimento em estado bruto, sem filtro. Quando, porém, a ocasião alcança o mais alto teor emocional, o narrador intercala uma pincelada luminosa nos tons sombrios, uma pitada de comicidade à tragédia com a chegada de um duque cioso de sua precedência hierárquica frente à morte. O duque de Guermantes chega nos instantes finais da agonia da avó e, cito, tinha o hábito de seguir estritamente as formalidades com que se decidira a honrar alguém, e pouco se lhe dava que as malas estivessem fechadas ou o esquife preparado. Sendo assim, insiste em que o narrador lhe apresente a mãe. Cito de novo: queira conceder-me a grande honra de me apresentar à senhora sua mãe. E de tal modo achava que a honra era toda dela, que não podia evitar um sorriso. Não tive outro remédio senão apresentá-lo, o que desencadeou de sua parte curvaturas, passos de dança. A mãe, desorientada de dor, ignora o personagem, e o narrador, em poucas palavras, constrói um novo palco de comédia, onde abandona o duque, que, termina, interrompido, tinha ainda nas pernas todo o resto das saudações. Proust já havia recorrido nesse trecho, que é quase uma pequena novela, A Morte da Avó, engastada no romance, a cenas dignas de Molière, protagonizadas por médicos tão convencidos de seus diagnósticos que chegam a se ofender quando a paciente não apresenta os sintomas que seriam os adequados às expectativas deles, médicos. E também colocara uma espécie de Tartufo em cena, revelando a falta de piedade do religioso que, ao espiar sadicamente por entre os dedos
da mão que lhe esconde em o rosto o espetáculo da dor da família, dela não participa. A nobreza, a ciência e a religião, nenhuma tem valimento perante a morte, que chega para todos, indiferente à posição social, conhecimento e fé. Como já referi, metáforas e delicadezas no tratamento do assunto são evitadas. Usa-se uma linguagem quase violenta nas descrições da agonia que a precede. A avó aparece não mais como ser adorado, e sim como uma outra criatura, uma espécie de animal, arquejando, gemendo, sacudindo as cobertas com suas convulsões. Perplexo, o neto termina por perguntar: mas se não era mais que um animal, onde é que estava minha avó? 10 páginas depois chega uma resposta. Sobre aquele leito fúnebre, a morte, como o escultor da Idade Média, tinha-a deitado sob a aparência de menina e moça. Se o rapaz encontra apenas a escultura da avó no dia de sua morte, vai precisar de um ano inteiro para reencontrar a avó verdadeira e dar-se conta do tamanho de sua perda. Seria então a morte algo definitivo e irremediável para Proust? Ao contar-nos aquela do escritor imaginário Bergotte, atribuindo-a à indigestão, parece zombar de si mesmo, das tonturas que vinha sentindo, das quedas frequentes que o atormentavam. Mas, em seguida, eleva o tom e oferece a seu antigo ídolo o velório mais digno, eu diria mesmo sublime, que se pode dar a um escritor. Ter seus livros dispostos, 3 a 3, nas vitrines iluminadas das livrarias, velando como anjos de asas espalmadas, prometendo a ressurreição do autor por via de sua obra. Voltando a Bergotte, este soubera pelos jornais que o quadro de Vermeer, A Vista de Delft, estava em exibição no Museu Parisiense. Ao ler o artigo sobre a obra, percebeu que não lembrava dos detalhes ali mencionados e resolveu visitar a exposição para rememorá-los. Foi então que reparou, pela primeira vez, numas figurinhas vestidas de azul, na tonalidade cor-de-rosa da areia e, finalmente, na preciosa matéria do pequenino pano de muro amarelo, comparado pelo crítico de arte a uma preciosa obra de arte chinesa, de uma beleza completa em si mesma. Sabemos que, em 1921, Proust fez uma última visita ao Jeu de Paume para ver esse quadro e que lá sentiu-se mal com tonteiras. O paralelismo entre a ficção e o relato dos biógrafos nos permite assumir que seus últimos pensamentos poderiam ser análogos ao que ele atribuiu a Bergotte. E cito: não tirava os olhos, como faz o menino da borboleta amarela que quer pegar, do precioso panozinho de muro. Assim é que eu deveria ter escrito, dizia consigo. Repetia para si mesmo: panozinho de muro amarelo, qual prendre suspenso, panozinho de muro amarelo. Nisso deixou-se cair subitamente num canapé circular. Subitamente também cessou de pensar que estava em jogo sua vida e, recobrando o otimismo, disse consigo: é uma simples indigestão causada por aquelas batatas mal cozidas, não há de ser nada. Nova crise prostrou, ele rolou do canapé ao chão. Estava morto. Morto para sempre? Quem o poderá dizer? Ao rever os originais de A Prisioneira, 5º volume de sua obra monumental, onde se encontra a cena citada, Proust já estava muito próximo à data de sua morte. O resfriado que o atacara no mês de outubro agravara-se e, transformado numa provável pneumonia, foi demais para seu organismo enfraquecido. No entardecer de um sábado frio e outonal, Marcel expirou perante o irmão e sua fiel empregada, Celeste Albarré. O amigo de toda a vida, Reinaldo Hahn, com quem tivera um romance na juventude, foi logo chamado e coube a ele fazer a participação lacônica e simples. Nosso querido Marcel morreu esta tarde. E cabe a nós agora indagar, ecoando a pergunta que o próprio romancista se fizera em relação a Bergotte.
morto para sempre? Ao escolher o título para estas minhas considerações, evoco a novela do inolvidável acadêmico Jorge Amado, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Rememoro seu início. Até hoje permanece certa confusão em torno da morte de Quincas Berro d'Água. Dúvidas por explicar, detalhes absurdos, contradições nos depoimentos das testemunhas, lacunas diversas. Não há clareza sobre hora, local e frase derradeira. Pela pena de Jorge Amado, o respeitável viúvo Joaquim Soares da Cunha, funcionário público aposentado, após uma vida regrada e exemplar, opta por uma vida de boemia e transforma-se no vagabundo Quincas Berro d'Água. Quando, depois de alguns anos de esbórnia, aparece morto, a família resolve restituir-lhe a aparência respeitável. O defunto, no entanto, resgatado pelos novos amigos de vida livre, teve o direito de escolher também seus funerais e teria declarado em sua frase final: cada qual cuide de seu enterro, impossível não há. Proust, correntemente, é tomado como burguês que viveu uma vida de prazeres e festas e só ao final resolve se recolher e virar escritor. Se assumirmos que essa seja a verdade, seria o exato oposto de Quincas, que depois de uma vida séria e produtiva, se transforma no vagabundo vivendo a vida de sonho. Cabe a nós, seus leitores, sermos fiéis como os amigos de Quincas e proporcionarmos a ele o sonho de toda a sua vida. O narrador proustiano, nas últimas páginas do romance, se descobre envelhecido ao contemplar a velhice dos outros convidados da recepção da princesa de Guermantes, a qual se refere como, e cito, um teatro de bonecos envoltos nas cores e materiais dos anos, personificando o tempo ordinariamente invisível, que para deixar de sê-lo vive a cata de corpos e mal os encontra, logo deles se apodera a fim de exibir sua lanterna mágica. Estou aqui como exemplo. Lanterna essa que finalmente envelhece esse eu que desde a infância só vivia do momento presente, dando-lhe a percepção de que também para ele o tempo passara, tornando-se urgente metamorfosear a vida em arte para lhe dar sentido. Marcel Proust refletiu bastante sobre a própria morte, não só no romance, como nas suas cartas e contos. Experimentou com lugares e situações. Falou em mortes naturais, mortes violentas, mortes com longas e penosas agonias, mortes súbitas. Chegou a desenhar o próprio túmulo, como podem ver na folha distribuída aqui na sala. Imaginou a visita de amigos, levando-lhe as flores que tanto amou durante a vida, a ponto de fazer de seu romance uma espécie de jardim, mas das quais precisou se afastar, por lhe provocarem longas crises de sufocações, como ele a chamava. Nesse desenho de um vitral, endereçado a Reinaldo Hahn e datado, segundo Philip Kolb, do terceiro trimestre de 1910, Marcel Proust, aliás, Bunst, representa em 18 cenas explicadas a Bunnebuls, ou Buntnebuls, que é Reinaldo Hahn, seus últimos dias, sua morte, que está aqui no quadrinho 16, seu velório, no 17, e o adeus de Buntnebuls, de Cartola, visitando o pequeno cimetière, nesta linguagem particular que os dois usavam, onde o túmulo de Bunt, ostentando uma singela cruz, situa-se, enfim, em pleno sol e coberto das flores, árvores e piorriteiros que ele tanto amava. Piorriteiros, eu gosto mais de aubépine, mas é piorriteiro que se diz, né? O talento de Proust com as palavras, a explicação está toda aqui atrás, e não se assustem quando virem o nome da empregada, que é Céline, porque este texto é de 1910, e Céleste Albarré só vai trabalhar para Proust em 1914, então explica-se que não é erro, tá? O talento de Proust com as palavras ultrapassa muitas vezes sua habilidade com os desenhos.
Mas, no romance, ele pretende ter vivido como um pintor. Ele diz que procurava a vista de um lago que lhe era vedada por rochedos e árvores. Quando finalmente consegue vê-lo, a noite, após a qual não haverá mais dia, já se aproxima. E ele se preocupa, pois havia percebido que a felicidade que experimentava com sua tardia epifania, aquela série de episódios de memória involuntária, não provinha da tensão puramente subjetiva dos nervos que o isolava do passado, mas, ao contrário, de um alargamento de seu espírito no qual renascia e atualizava-se o passado, permitindo-lhe apreender o valor da eternidade. Seu romance, se conseguisse ser escrito, seria o legado que ele deixaria para aqueles a quem esse seu tesouro, ele fala que é um tesouro, finalmente descoberto, poderia enriquecer. Afortunadamente, houve tempo para que Proust completasse sua obra e, metaforicamente, cuidasse de seu próprio enterro. Depois de tanto especular sobre o fim da vida, ele compreende e afirma, cito, que a lei cruel da arte exige que os seres pereçam, que nós mesmos morramos padecendo todos os tormentos, a fim de que cresça a relva, não do ouvido, mas da vida eterna, a dura relva das obras fecundas sobre a qual as gerações futuras virão alegremente, sem cogitar dos que sob ela dormem, fazer seus piqueniques. Os relatos sobre a morte de Marcel Proust, a semelhança com a de Quincas, são poucos, lacônicos e talvez até fantasiosos, como a visita da mulher horrível vestida de preto, reportada por Celeste Albarré e repetida pelos biógrafos. Ou a presença de James Joyce, que ninguém viu, mas teria assistido à missa em homenagem ao falecido. E bem sabemos que o irlandês sabia explorar a importância dos enterros. Não se sabe bem a hora em que morreu. Esta tarde, às 5h30, entre 5 e 6 horas. Há lacunas. Teria havido uma última frase ou uma última palavra? Pelos retratos e desenhos de seu rosto no leito de morte, podemos constatar que ele estava surpreendentemente tranquilo para quem tanto sofreu durante a vida. Cito o elogio fúnebre escrito por François Mauriac. Sobre seu leito de morte, ninguém lhe daria 50 anos, apenas 30, como se o tempo não tivesse ousado tocar aquele que o havia dominado e conquistado. Nos relatos sobre as exéquias, mencionam-se as honras militares que recebeu por ser cavaleiro da Legião de Honra. E pelo menos um jornal da época publicou o nome de mais de 150 pessoas de destaque, representantes do governo, editores, escritores, médicos, amigos, nobres e plebeus. Na biografia escrita por William Carter, reporta-se que o cachorrinho de estimação de um de seus maiores amigos, Fernand Gregg, que era conhecido como Flippo, quer dizer irreverente em romeno, fugiu e desapareceu para sempre no meio da multidão, que atravessou a cidade, acompanhando os restos mortais do escritor, desde a igreja de Saint-Pierre de Chaillot até o túmulo da família Proust, no Père-Lachaise. É um mero detalhe, mas entrou nos anais como uma espécie de alívio para a perda maior de um grande escritor. Ou talvez seja um lembrete de nossa importância relativa. A dor sentida pela perda do grande escritor se igualaria ou até seria ultrapassada pela dor do desaparecimento do cãozinho para o dono do animal. Um pouco de autoironia escrita da além-túmulo. Termino, então, pretendendo ser a evidência de que Proust, ao contrário daquela sibila ansiosa pela morte que está na epígrafe de The Wasteland, o poema do T.S. Eliot, Proust escolheu não morrer. Na Odisseia do Tempo, ele não privilegiou um dia, preferindo orquestrar as milhares, muito mais do que 1001 noites, são milhares de noites que são iluminadas pela arte e a cultura.
Impossível não há, ensina Jorge Amado. Com seu romance, Proust trocou a vida pela eternidade que hoje testemunhamos. Hoje mesmo no Globo saiu uma página inteira de fotografia. Nos museus e bibliotecas de Paris acontecem este ano exposições que recordam não apenas a data de sua morte, mas todos os aspectos da sua vida e até da de seus amigos, dos seus parentes e dos seus personagens também. Nas escolas e universidades se encorajam os alunos a lerem e a escreverem sobre Marcel Proust. Na internet, grupos de seus leitores se multiplicam e trazem comentários sem conta. Novos livros foram publicados durante este ano, inclusive um com as preciosidades proustianas do bibliófilo brasileiro Pedro Corrêa do Lago, a Marcel Proust, Une vie de lettres et d'images. Aqui no Brasil, existe uma revista Intermitências que se dedica a espalhar os trabalhos sobre Proust, Marcel Proust. E aqui também no Brasil publica-se uma nova tradução de Marcel Proust, feita dessa vez por Rosa Freire da Guiar e Mário Sérgio Conte para a Companhia das Letras. Na Biblioteca de Porto Alegre, com curadoria de Gilberto Schwartzman, autor de A Amante de Proust, há uma grande exposição a inaugurar-se a 30 de novembro, que mostrará documentos, fotos e a recriação de uma biblioteca com os livros mais importantes para a formação literária do homenageado. Jornais e revistas fizeram matérias e cadernos especiais, como vocês viram, comemorando o centenário de sua morte. Mas Proust não está morto. Continua vivo e bem vivo em sua obra, nas considerações tecidas ao redor dela, nos livros, filmes, peças teatrais que retratam sua vida ou sua obra, nos incontáveis contos e romances e até poemas que inspirou. E, sobretudo, em cada um e todos os seus leitores que se perguntam, ainda hoje, admirados, como é que ele me conhece tão bem assim? Parabéns por essa belíssima conferência. Aliás, eu quero dizer que ela nos traz a lembrança do prazer, que é a lembrança da leitura do próprio Proust, né? Quando lemos Proust. Então é uma coisa extraordinária. Eu tenho que dizer que esta conferência foi a última do ciclo chamado Centenários no Mundo, né? A Morte e as Mortes de Marcel Proust. Foi a última. E que a próxima conferência que haverá aqui será no dia 1 de dezembro, no ciclo Memórias da Academia, e com a coordenação do acadêmico Domício Proença Filho, e o conferencista Arno Velen falará sobre Nas Origens da Academia, Ambivalências e Opções. E é isso. Eu agradeço a você. Muito obrigada.